Olá, eu sou Renato Musa e estamos no ar com mais um Educação em Liberdade, esse programa do Curadoria IUST que procura trazer o encontro das águas entre educação e cultura. Queria aproveitar para pedir para todo mundo que estiver nos acompanhando, que ainda não está inscrito no canal do Curadoria no YouTube, se inscrever e comentar os vídeos, trazer sugestões, críticas, opiniões em geral. Queremos ouvi-lo. E aí, Amanda, tudo bem? Boa noite, Renato, tudo bom? Tudo Boa bem. noite, Fernanda. Hoje a gente está aqui com a Fernanda Sampaio. Ela é animadora cultural do Sesc Florencio de Abreu. Fernanda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, tudo bem, pessoal? É um prazer estar aqui. Acho que é uma oportunidade muito legal a gente manter esse diálogo. Então, quero agradecer você, Amanda, o Renato. E bora lá, vamos conversar. Bacana, muito obrigada de novo. Fernanda, então, eu queria começar essa nossa conversa trazendo uma premissa do Sesc, né? Que é o intuito de ser um espaço de convívio, de coletivo, um espaço coletivo de convivência. Como que a gente consegue construir um espaço coletivo de convivência no momento onde todas as pessoas estão nas suas próprias casas? Como que a gente consegue fazer essa mediação entre a quarentena, que é importante que todos sigamos, e a construção de espaços coletivos? Pois é, Amanda, isso tem sido de fato um desafio, assim, né? Assim como a gente tem visto vários artistas falando das saudades do palco, dos teatros cheios, para o Sesc também é uma saudade, as unidades cheias, até porque o objetivo do Sesc é sempre ampliar o seu público, para a gente ter o maior alcance possível, né? E agora, com a quarentena, a gente está se vendo numa situação de reinvenção, assim, ela não era esperada por ninguém, né? A gente até ficou sabendo que os cientistas tinham uma ideia de que isso poderia acontecer, mas a gente não sabia exatamente quando, e agora a gente está se vendo nesse desafio. Eu acho que a internet é sim um caminho, né? O caminho que a gente está usando para fazer essa nossa conversa e acaba sendo o caminho da atualidade, né? Da contemporaneidade. Ela é uma ferramenta super importante porque ela tem uma capilaridade incrível. A gente, no Sesc São Paulo, tem mais de 40 unidades, pouco mais de 40 unidades, mas ainda assim, né, quantos municípios a gente tem em São Paulo? Então, a internet é importante porque ela tem uma capilaridade muito legal. A gente já tinha o Sesc Digital, que trabalhava esses conteúdos de internet, e agora a gente tem as unidades também se voltando para isso, né, com as redes sociais, etc. A gente até tem um portal novo que é o Sesc Digital, que tem alguns cursos, alguns debates, tem sido feitas lives, antes apenas com músicos, agora também a gente está tendo com teatro, a gente está tendo alguns debates a partir do Centro de Pesquisa e Formação, então a gente acredita que isso é uma ferramenta importante, porque de algum jeito nos conecta. Claro que ainda tem esse desafio posto, que é a gente conseguir entender os feedbacks do público, né? Como o nosso público tem recebido, para além dos comentários de internet, tal, que a gente acaba vendo conforme as atividades vão acontecendo, mas como a gente consegue uma participação mais efetiva, né? O Sesc acredita nessa construção coletiva de conhecimento, e a gente ainda está vivendo esse movimento um pouco mais do Sesc protagonizar e o público está numa posição, por enquanto, mais de receber, mas a gente está tentando estruturar formas de coletivizar, de novo, a partir da internet, que a gente sabe que, apesar de capilarizada, também tem um alcance que não é tão homogêneo quanto a gente imagina, mas que acaba sendo, sim, uma oportunidade e a ferramenta que a gente tem neste momento, que todo mundo precisa ficar em casa pela saúde pública. Sim, com certeza. E é super, um ponto que você traz é super interessante sobre ela não ser exatamente uma ferramenta homogênea, né? Então, os desafios que se colocam ao longo do caminho são como a gente atinge as populações que não têm necessariamente acesso.
E eu sei, historicamente, que no Florencio vocês fazem ações com a população idosa, que é uma população que não tem um acesso tão próximo da linguagem digital e que não tem uma familiaridade tão grande com essas ferramentas necessariamente, né? Sem generalizar. Como que vocês estão pensando essas oficinas? Como elas eram, né, no cenário pré-pandêmico? Como eram essas ações que vocês faziam com a população idosa? E como que vocês estão pensando em reestruturar elas, pensando em atingir o maior número possível dessa população? A gente, não só o Florencio, mas boa parte das unidades do SESC tem um público idoso alto, assim. Na verdade, essa discussão sobre envelhecimento saudável é uma pauta do SESC de muito tempo. O SESC tem até uma revista que chama Mais 60, que já tem mais de 70 números com discussões sobre esse envelhecimento saudável, etc. E para a gente é mesmo um desafio. Claro que os idosos também não são homogêneos, né? Então, uma parte dos idosos que frequentam o SESC tem uma super familiaridade com as redes sociais, Facebook, Instagram, e tem uma parte que a gente não sabia que ia ter pandemia, mas a gente vinha fazendo com frequência uma espécie de oficina de alfabetização digital, que é uma coisa que eles procuram bastante para entender como funcionam os aplicativos, para entender como tiram fotos, como ouvem músicas pela internet. E isso é um caminho. A gente não sabe ainda como a gente vai alfabetizar digitalmente pessoas que não têm familiaridade com isso pela internet, né? Com o digital. Distância, né? Distância. Mas a gente tem alguns educadores nos espaços de tecnologias e áreas do SESC que faziam isso presencialmente e que vão fazer esse esforço, né, de pensar como a gente volta a fazer isso, porque é uma demanda que a gente já tinha quando o mundo era presencial e virtual, e agora que o mundo está mais virtual, isso se reforça. Eu não tenho essa resposta ainda de como a gente vai fazer essa inclusão dos idosos que têm dificuldades com as tecnologias, mas a gente já tem um caminho trilhado sobre isso, quais eram as principais dúvidas, quais eram as principais dificuldades, e a gente vai tentar, sim, incluí-los, né? Se é pelo Zoom, não sabemos, que é essa coisa de ter um link, clicar e aí participar, mas de alguma forma a gente vai buscar, sim, essa inclusão, né? A gente não pode, depois dessa vivência da pandemia, que acentuou a exclusão mesmo, né? Da população idosa, que virou população de risco e etc., a gente não pode acentuar ainda mais essa exclusão. Então, a gente tem que pensar soluções que a gente não tem ainda, mas a gente vai criar. O bom é que a gente tem recebido muitas propostas, assim, sabe? De educadores, de oficineiros, de artistas, embarcando mesmo nessa onda de como trabalhar digitalmente. Então, desse ponto de vista, a gente fica otimista que a gente conseguirá criar soluções. Eu vejo que uma espécie de gargalo que tem aí é a busca dessas pessoas, né? Porque muita gente, principalmente as pessoas sozinhas, vamos dizer assim, né? E os idosos muitas vezes caem ficam nessa categoria de seres humanos, os sozinhos, né? E o SESC é um lugar que o cara justamente vai para encontrar gente, né? Então, o contato que o SESC e outros espaços culturais têm com essas pessoas é que a pessoa vai até lá. Então, como é que se supera isso agora, que a pessoa não vai acordar de manhã e falar, putz, eu em vez de ficar aqui e me deprimir, eu vou sair de casa, vou até o SESC e vou fazer alguma coisa, ver o que tem lá. Como criar Vocês têm algum cadastro, alguma forma de buscar a pessoa ativamente e falar, oi, vem aqui, não fica aí sem fazer nada, não. Vocês conseguem isso? Vocês têm esse cadastro? Isso é uma pergunta bem interessante mesmo. Os idosos têm uma relação com o SESC forte de saúde mesmo, emocional, você tem toda a razão, é um espaço de encontro, de vivência. A gente lá no Florencio fazia aulas de dança de salão para idosos e em algumas ocasiões a gente tinha 80
idosos, enfim. É uma coisa que movimenta mesmo essa população e que é saudável, né? Que ajuda mesmo na saúde do ponto de vista físico, clínico e do ponto de vista emocional também. E quando as pessoas vão a uma atividade do SESC, elas sempre são... se elas têm credencial, a gente faz um checkzinho lá na credencial, então a gente sempre pega um contato. Não é um costume do SESC fazer esse contato ativo, por uma situação de preservar os dados das pessoas, de não criar algum incômodo, etc. Mas talvez é possível que isso tenha que ser feito. Agora, uma outra coisa que é bastante consolidada é que quem é frequentador das unidades mesmo, e os idosos costumam ser, tem as redes sociais. Pelo menos Facebook ou Instagram, ou os dois. E como boa parte das sugestões de programação tem passado pelas redes sociais, a gente tem conseguido, enfim, fazer essa conexão. Por exemplo, a gente tinha feito uma oficina de pão caseiro no final do ano passado e a gente repetiu ela virtualmente. Aí eles comentaram, eu estive nessa oficina, eu aprendi, olha o professor de novo, então acaba girando. Não é a mesma coisa, mas é a possibilidade agora, né? Mas a gente tem sim o registro das pessoas que frequentam as unidades. E isso não cabe ao Florencio discutir, na verdade é a sede do SESC, né, administrativa, que vai discutir, mas pode vir a ser uma possibilidade de procura mais ativa para quando a gente for formar grupos, né, para fazer discussões que são voltadas exclusivamente para o grupo idoso ou para qualquer outro grupo que a gente já tenha feito, empreendedor, sei lá, qualquer outra atividade. Legal. É porque um dos maiores desafios das ferramentas digitais é porque elas têm uma comunicação bastante unilateral, né? Então, grande parte dos conteúdos que a gente consome e, enfim, do que tem sido ofertado, do que tem sido construído, ele envolve um receptor e envolve alguém que está passando esse conhecimento, essa oficina, enfim, esse conteúdo em si. E é um grande desafio, né? Porque espaços coletivos envolvem um caminho de volta também, e não estático, algo que seja dinâmico, que seja no momento da oficina. Eu imagino que para as oficinas educativas, principalmente, isso seja um grande impacto, né? Porque elas envolvem uma atividade muito grande de todos os participantes. É isso. O socioeducativo do SESC tem discutido isso justamente por conta da metodologia, né? A gente não acredita num contexto educativo que seja só... A gente acha que tem uma parte das atividades pode sim ser a gravação de um vídeo e assistir um vídeo, mas a gente não quer que o SESC se torne somente uma plataforma de vídeos, porque uma parte do desenvolvimento, inclusive das evoluções das oficinas, né, dependem do público. Por exemplo, essa de letramento digital. A gente não sabe o que as pessoas querem saber se a gente não conseguir falar com elas. Então, toda vez a gente vai fazer a mesma coisa, a gente vai fazer o que a gente acha, né? É bem importante. Então, isso está sendo discutido nas unidades, tanto para que tem uma questão com os vídeos também, que as pessoas começam a assistir vídeos e abandonam os vídeos, né? Para a gente entender o feedback das pessoas de estou gostando, não estou gostando, de não competir com outras programações também, né? Então, a gente tem essa responsabilidade de se manter criativo e inovador, porque a internet todo mundo transita, não é como uma unidade querida do SESC, todo mundo transita pela internet de modo geral, e que ótimo. E aí isso é uma discussão mesmo, que acho que todos nós que trabalhamos com socioeducativo vamos precisar fazer, de como a gente não manter a nossa metodologia de construção coletiva de conhecimento. A gente está checando plataformas possíveis para fazer encontros virtuais, ainda que não tão grandes. A mediação sempre foi um aspecto importante para o SESC. Todas as exposições do SESC têm mediadores, todos os espaços do SESC, né, espaço de tecnologias e artes, a ginástica multifuncional sempre tem mediadores, professores. Então, a mediação sempre foi um aspecto importante, porque a gente acha que assim a gente faz com que as pessoas
consigam avançar na construção, né, de um pensamento crítico quando elas têm um interlocutor. E a gente tem uma expertise, portanto, em mediação. Agora a gente vai ter que transitar em fazer essa mediação em ferramentas da internet, assim. Mas a gente vai tentar. Vamos ver se a gente vai conseguir, mas a gente tem que experimentar, né? Acho que agora está todo mundo nessa fase de experimentar e depois a gente vai trocar o que for sucesso também. E assim a gente constrói. Não tem muito a saída. Por enquanto, não. Não tem uma resposta, né? Ainda. Ninguém. Ainda não. Então, como diz o Musa, são águas desconhecidas nos quais todos estamos. Desconhecidas. E Coisa para a super gente, interessante. para o público, para todo mundo, né? Para todo mundo. Desconhecidas para a gente, para o público, para os artistas, para os educadores. Então, conforme vai girando aí, a gente vai se entendendo. Exato. E a questão do SESC é exatamente ter uma linguagem não necessariamente tradicional de educação, e uma delas é a arte, né, que acaba se tornando agora um caminho muito viável para ações educativas. Porque, como você disse, né, as mediações no espaço presencial, elas são muito palpáveis, elas são um caminho muito interessante. Agora, como a gente consegue mediar esses diálogos de uma forma que não seja tão direta e também seja lúdica, né? E a gente sabe que a arte tem exatamente esse papel de tornar as coisas abstratas um pouco mais lúdicas. E a arte, além dela ter esse papel muito importante de trazer essa ludicidade, a gente precisa reconhecer os artistas como profissionais que estão sendo profundamente afetados com todo esse contexto, né? E profissionais que constantemente trabalhavam e trabalham no SESC e têm desse lugar a sua renda. Como que o SESC está pensando essa responsabilidade também? Amanda, o SESC é isso, ele tem na sua missão, né, a educação, ele é educativo permanentemente, assim, não formal, ele acredita na educação em todos os seus processos, então a gente tem vários programas que são socioeducativos, mas mesmo quando o público vai a uma atividade de fruição cultural, a gente acredita que é um espaço educativo, sim, porque a gente tem uma diversidade enorme de repertórios, de estilos musicais, de teatro, de dança. A gente trata de cultura tradicional e de cultura contemporânea. Então, a gente acredita nesses espaços educativos. E eu acho bem importante essa pergunta também, porque é isso, tem vários trabalhadores, né? Tanto oficineiros quanto artistas, que agora estão passando por um momento difícil. Para além deles, quando a gente faz um espetáculo, tem uma série de outros trabalhadores, né? Iluminadores, técnicos de som, profissionais de infraestrutura, que a gente ainda não achou as respostas. Para os artistas, a gente ainda consegue fazer as lives, a gente tem recebido propostas, feito contratações. Eu acho isso particularmente muito bonito, como as pessoas estão propondo, se reinventando, procurando alternativas. Isso mostra um pouco também de como a gente é humano e é capaz, né, de se adaptar, de se movimentar, como rolado uma empatia entre os artistas, entre as instituições. A gente, né, se conheceu nesse contexto de pandemia, pode ser muito legal, eu acho. E é isso. Do ponto de vista dos artistas, a gente tem recebido projetos, as unidades estão embarcando aos poucos, tentando se adequar, mas a gente está embarcando em fazer o SESC atingir seu público, cumprir a sua missão, e para isso a gente vai fazer contratações, tem lido propostas, recebido propostas. Tem uma outra coisa que é as lives do SESC, as musicais, estão sempre carregando o símbolo do Mesa Brasil SESC, né, que é aquele programa que trabalha com segurança alimentar, que é super legal, porque retira alimentos de lugares onde eles estão sobrando e leva para lugares onde eles são precisos. Então, acho que a gente está se calçando de novas soluções, assim. Tem bastante gente que trabalhava em várias unidades do SESC, especialmente oficineiros, assim, e a gente está tentando retomar isso. Isso também é parte da missão educativa do SESC, né? As pessoas precisam criar arte, elas precisam ter a oportunidade de sustentar suas famílias,
de manter o seu trabalho. E a gente vai tentar, na medida do possível, com essas novas ferramentas, voltar a fazer isso, sim. Legal. Legal, obrigado então, Fernanda. Puxa, a conversa foi muito legal. É realmente, como você falou, um prazer conhecer. Eu tenho essa mesma visão de que essa pandemia, esse isolamento social, não é só um desafio, ele também é uma oportunidade, né, de a gente se reinventar, de criar novas coisas. O próprio Instituto Hilda Ilst, esse Curadoria Ilst é um pouco disso, a gente se reinventou e correu pro mundo virtual e estamos aqui debatendo esses assuntos. Então, Amanda, quer fechar, agradecer a Fernanda também? Sim, por favor. Fernanda, muitíssimo obrigada pela sua presença, obrigada por essa conversa. E que bom saber que, por mais que o caminho, o percurso tenha ficado um pouco diferente, vocês continuam com os mesmos objetivos, vocês continuam pensando em todas as pessoas que são impactadas pelo trabalho, que a gente sabe que a cultura ela tem um alcance muito grande e ela é muito permeável e ela encontra espaços em lugares que socialmente às vezes são invisibilizados. Que bom que vocês continuam colocando isso em pauta. Puxa, gente, obrigada eu pela oportunidade, foi uma delícia de conversa, acho que foi um modelo muito legal também, né, para a gente trocar institucionalmente, acho que vai ser importante, não dá para cada um aprender só com a sua experiência, acho que a gente vai ter que aprender um pouco com as experiências de parceiros, de amigos, de gente que tem esse mesmo propósito. Sucesso também nos próximos encontros, para o canal, para os debates. E é isso, a gente segue se falando. Muito obrigada mesmo. Bom, então muito obrigada, Renato, e a gente se vê no próximo programa.